Alô, olha, eu estou aqui na Paraíba, isso aqui é a praia de Manaíra, pertinho de Cabo Branco, onde eu estou com a Isabel e o Arthur. E não se fala aqui de outra coisa, nem podia ser, né? Afinal de contas, hoje é segunda-feira, dia 12, é isso? 12 ou é 13 hoje? De janeiro de 2020. Pois é, não se fala aqui, é 13, né? 13 de janeiro. Não se fala de outra coisa que não seja a revelação fantástica feita pela ex-procuradora-geral do estado da Paraíba, Maria Livânia de Farias, e que é ex-secretária de Justiça do estado, de que ela administrou uma mesada de 568 mil reais para o ex-governador Ricardo Coutinho, nos 8 anos de governo dele, mesada que era paga pelo lobista, já como o grande delator premiado desse processo, dessa operação Calvário, o juízo final. 8 anos recebendo 568 mil reais por mês. Então, dá para ter uma ideia do que significa isso em dinheiro subtraído do Estado? Basta lembrar que o governador cobrava, segundo ela própria e segundo esse delator, que é um cara chamado Daniel Gomes, lá da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, fala ali numa propina de 10% em dinheiro vivo, que ela transportava em volumes de milhões, em caixas de papelão, entregues pessoalmente ao ex-governador. O ex-governador hoje não é nem um sub-Sérgio Cabral, talvez o Sérgio Cabral seja o sub-Ricardo Coutinho, porque o Sérgio Cabral governou um estado que está quebrado, um estado que ele ajudou a quebrar, mas é o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, um estado importante, é o segundo estado mais importante do Brasil, né, depois de São Paulo, em termos de população, em termos de renda, etc, etc. E o Ricardo Coutinho administrou 2 vezes um dos estados mais pobres do Brasil, se não for o mais pobre, que é o meu estado natal, a minha amada Paraíba. Então, essa revelação é espantosa, e espantosa muito mais se torna quando se sabe da urdidura, da tramóia nojenta que foi feita com o Superior Tribunal de Justiça para que ele fosse solto sem passar sequer um dia num presídio para o qual ele foi destinado pelo bravo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ricardo Vital, a penitenciária de segurança média de Mangabeira, juiz Hitler Cantalice. Pois passou um dia, os outros envolvidos na Operação Calvário, quase todos estão ainda presos. A notícia que eu conversei agora mesmo com um amigo meu, que tem notícia de lá de dentro da prisão, diz que é uma coisa desesperadora, que eles vivem batendo com a cabeça na parede, que eles vivem, que dormem e acordam com delírios terríveis, porque não estavam imaginando que isso fosse acontecer. E o Ricardo Coutinho está na sua mansão, no altiplano, vendo essa paisagem maravilhosa de João Pessoa e continuando praticando o crime, é claro. Então esse Napoleão Maia que o soltou é um elemento perigoso, um elemento que vai se aposentar o ano que vem. Até lá, quantos mais ele vai soltar? Ele soltou porque o Zé Otávio de Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça e estava de plantão, foi denunciado pelo antagonista e pela Cruzoé de que os seus filhos eram advogados de Coriolano Coutinho, que é irmão do Ricardo Coutinho, está lá na prisão, Hitler Cantalice, batendo com a cabeça na parede. Então, eu venho aqui fazer essa denúncia, até por causa da tramóia, que foi sórdida, né? Naquele momento, pegou a juíza Maria Tereza de Assis Moura, simplesmente num avião indo para São Paulo. Uma história muito esquisita. Então ela não pôde, ela é a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, e não pôde assumir no lugar do Zé Otávio de Noronha um plantão judiciário.
para tomar uma decisão monocrática. Depois ela manteve os outros lá presos, mas o Ricardo Coutinho está solto e só vai ser julgada a questão dele quando acabarem as férias, acabar o recesso judiciário e a relatora do caso, que é a juíza Nancy Aldrich, retomar o caso. É uma coisa absurda, é uma coisa completamente fora de qualquer esquadro, mas esse senhor Napoleão Maia, que aceitou essa missão de soltar esse... O cara é nome de uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado da Paraíba, que coordenam a Operação Calvário, o juízo final. Então, esse cidadão está praticando o crime, continuando o seu crime na casa dele, na mansão dele, construída com dinheiro roubado do povo da Paraíba. A história do Hospital de Santa Rita, que é uma cidade da qual meu pai foi coletor, que é um hospital do povo, um hospital popular, é dramática. Ainda hoje mesmo, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba acabou de fazer uma vistoria no outro hospital, o Hospital do Trauma, que foi uma obra do ex-governador Zé Maranhão, e descobriu coisas incríveis, coisas fantásticas, de mau atendimento, por causa disso, porque o dinheiro, gastou um dinheiro infernal, e o senhor Ricardo Coutinho e os seus, a dona Maria Livânia Farias, que era procuradora-geral do Estado, o seu outro procurador-geral do Estado, o Gilberto Carneiro. E agora tem a notícia de hoje também, é que Maria Livânia, na mesma delação, disse que esse governador atual, o João Azevedo, que foi apoiado pelo Ricardo Coutinho, recebeu uma mesada de R$120 mil durante a campanha, pagos pelo mesmo lobista, o lobista da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. E o governador está dizendo que não tem nada com isso, porque não foi ele que administrou o dinheiro da campanha. Como é que ele não tem nada a ver com o dinheiro que ele recebeu para fazer despesas pessoais? Qual é o brasileiro que usa R$120 mil por mês para fazer despesas pessoais? E aí não tem nada com isso, é um santo inocente. É claro que esse cidadão, mais dia menos dia, vai ser alcançado pela força da lei, mas com uma vantagem enorme. O juiz desse caso no Supremo já foi sorteado, será Gilmar Mendes. Hoje o antagonista trouxe uma nota em que o Gilmar Mendes disse o seguinte: não é mesmo possível prender nem condenar ninguém que tenha a partir de provas conseguidas ilicitamente. É o caso específico da chamada do Intercept Brasil, que tentou desmoralizar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, e não conseguiu. Mas ele diz, não, isso é uma coisa, não se pode condenar nenhum deles que foram flagrados nessa história do Telegram e que foram hackeados pelos bandidinhos de Araraquara, bandidinhos, vírgula, né? E do Distrito Federal. Mas, esclareceu o seu Gilmar, mas os possíveis atingidos por suas sentenças, esses serão beneficiados. Ou seja, Lula, Zé Disseu, Ricardo Coutinho e esses bandidos socialistas todos. Agora, eu fico muito impressionado com esse logaritmo do Supremo Tribunal Federal. Você viu a história da tramóia do Superior Tribunal de Justiça. O presidente Zé Otávio Noronha se considerou impedido porque foi denunciado e os seus filhos eram advogados do irmão do ex-governador e também réu na Operação Calvário. A vice-presidente estava num avião indo para São Paulo e aí assume, não se sabe de onde, o Napoleão Maia, que soltou o homem e deixou os outros presos. Aliás, quem deixou os outros presos realmente foi a vice-presidente, chegou a assumir o caso e deixou todos os outros presos e o Ricardo Coutinho livre. Agora vem essa história desse logaritmo do Supremo Tribunal Federal,
que nomeia logo o soltador-mor do Brasil, o chamado laxante judiciário Gilmar Mendes. Pois bem, este momento a Paraíba está em todos os holofotes. Ontem mesmo eu vi no Fantástico da Globo a minha cidade, minha querida cidade de Uiraúna, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, lá no sertão da Paraíba, com o prefeito sendo filmado com dinheiro, botando dinheiro na cueca. E com um deputado também de lá, que é o deputado Wilson Santiago, também envolvido, à espera da decisão do Supremo, se ele pode ser afastado da Câmara dos Deputados ou não. Não é uma proteção para o meu estado, imagina, proteção pelo avesso, só que não, né? Mas, se isso chegou à Paraíba, imagina a situação que está a roubalheira no Brasil, é ou não é? Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.